Boa noite, aqui é a doutora Maria Emília, sou ginecologista e a live de hoje é sobre ascos. Então eu vou começar explicando o que é essa alteração. Então ascos é uma sigla que significa alterações em células indeterminadas e esse é um resultado que aparece no preventivo, no Papa Nicolau. Então, mais de 48% dos exames alterados do preventivo é com esse resultado, ascos. E o que isso significa? Significa que tem uma célula que não está normal, só que essa célula o patologista viu e ele não sabe dizer se é porque ela não está normal porque é por uma lesão causada pelo vírus do HPV, ou se isso é uma inflamação, um corrimento ou ressecamento da menopausa. Várias situações podem dar um diagnóstico de ascos e não necessariamente um HPV. Quando tem esse diagnóstico de ascos, o que a gente faz é justamente uma pesquisa de HPV para saber se esse diagnóstico tem importância ou não. E se caso essa pesquisa de HPV der positiva, então a gente tem que fazer a colposcopia, que é um exame que olha o colo do útero com microscópio. Vou mostrar aqui como é que é o exame. Então aqui a médica está olhando através do aparelho do colposcópio dentro da vagina, então vai colocar um aparelhinho, um espéculo, que é aquele mesmo aparelho de coletar o Papa Nicolau, vai aplicar alguns líquidos para conseguir observar o colo do útero e saber se tem alguma lesão ou não no colo do útero. Então aqui mostrar como que é aqui a médica fazendo o exame na paciente usando o colposcópio, tá? E quanto por cento dos exames de ascos tem realmente um HPV? Então, os estudos trazem ali que de 39% a 50% dos casos de ascos são causados por HPV, então vai ter uma infecção por HPV positiva. E essa taxa é maior quanto mais jovem for a mulher, então a gente vê que mulheres aí com menos de 25 anos, 65% dos diagnósticos de ascos vão ter infecção por HPV, e em mulheres com mais de 30 anos, em torno de 30% vão ter uma pesquisa de HPV positiva. E qual que é a importância disso? Que mulheres jovens é muito comum ter uma infecção por HPV que é transitória, ou seja, a mulher começou a ter vida sexual, se expõe ao vírus do HPV, se contamina e na grande maioria das vezes consegue eliminar o vírus sem que ele cause nenhuma lesão. Já quando eu tenho uma pesquisa de HPV positiva em uma mulher com mais de 30 anos, o que aconteceu? Ela se contaminou com esse HPV e o organismo dela não conseguiu eliminar o vírus. Então, tem uma chance maior de aparecer ali alguma lesão realmente que aumenta o risco de câncer de colo de útero. Eu vou trazer, então, as perguntas e os tópicos da live de hoje, tá? Então, falando ali o que a gente já falou. O que fazer? Então, o que vai ser feito é uma pesquisa de HPV e se não é positiva, a gente vai para a colposcopia. A recomendação é, quando a gente tem um preventivo com ascos, o exame vai ser repetido de 6 em 6 meses até ter 2 exames negativos, tá? Então, o paciente teve um preventivo com ascos, dali 6 meses ela vai ter que repetir os exames. Veio normal, dali 6 meses repete novamente. Veio normal de novo, pode voltar a fazer o preventivo na rotina ginecológica, como qualquer outra mulher. Agora, repetiu o exame, veio com uma alteração, a conduta dali em diante, o que vai ser feito, vai depender desse novo resultado. E esse é o protocolo para mulheres com mais de 29 anos.
Entre 25 e 29 anos, pode ser feita essa repetição do exame a cada 12 meses. E com menos de 25 anos, dá até para espaçar mais tempo. Por conta disso que eu expliquei, que na maioria das vezes, quando são mulheres muito jovens, a infecção é transitória, certo? Então, é isso que se faz. O que provoca o ascos? Então, aí, o mais importante seria realmente o vírus do HPV, que vai causar uma lesão, mas outras situações podem provocar também um ascos. Por exemplo, a atrofia, o ressecamento da menopausa ou da pós-menopausa. Por isso que a recomendação para mulheres que já passaram pela menopausa ou que estão ali nesse período de transição do climatério é que antes de coletar o Papa Nicolau, o preventivo, faça o uso do creme de hormônio, que é o estriol, pode ser o estriol creme vaginal, e a gente usa esse creme de hormônio 21 noites seguidas para 3 dias e coleta o exame. Se é uma mulher que já está acostumada a usar o estriol, que já faz uso 2 vezes por semana, então ela só vai parar 3 dias antes da coleta do exame. E por que se faz isso? Porque quando a gente não tem um preparo adequado dessa mucosa da vagina antes da coleta, aumenta muito a chance de vir resultados alterados, como por exemplo um ascos. E esse resultado não é porque ela tem alguma lesão por HPV, é só porque ela está com a vagina ressecada e vai aparecer uma célula anormal que o patologista vai confundir com lesão e é só do ressecamento. Outro motivo para dar ascos são corrimentos vaginais. Então, se tiver com uma candidíase ou tiver com uma vaginose bacteriana, que são infecções, pode vir com uma alteração no Papa Nicolau, esse diagnóstico de ascos, e não é por HPV, é só porque está com essa inflamação na vagina. Outro motivo para dar ascos é não ter feito abstinência sexual aí de 2 a 3 dias antes da coleta do Papa Nicolau. Também, como vai ter conteúdo, esperma dentro da vagina, pode dar alteração no Papa Nicolau como ascos. Outro motivo é o uso de pomadas vaginais. Estava fazendo uso de alguma pomada e não suspendeu ali 3 dias antes do exame, pode vir um resultado de ascos no preventivo. Então, tem muitas coisas além de HPV que podem dar essa alteração, podem provocar essa alteração no Papa Nicolau. E ela só nos interessa quando é relacionada ao HPV. As outras situações é o que a gente chama de falso positivo. Foi uma situação que causou uma alteração no preventivo que, na verdade, não significa nada. Qual é a chance de um ascos, na verdade, ser uma lesão de alto grau, ou seja, um NIC2 e um NIC3, que é uma lesão que tem um potencial maior de evoluir para câncer? Então, os estudos são um pouco controversos. Tem estudos que mostram que a chance é em menos de 2% e outros estudos que falam que é em torno de 6 a 11%. Então, é relativamente baixo, tá? E a chance desse resultado já ser um câncer é mais baixo ainda, varia de 0,1 a 0,2%, porém existe. E é por isso que a gente acaba repetindo esse preventivo em 6 meses, é por isso que a gente acaba fazendo pesquisa de HPV e realizando colposcopia se essa pesquisa der positiva, para justamente identificar esses casos. Tem tratamento? Então, o tratamento vai depender do que aparecer nesses novos exames. Então, exemplo, uma mulher teve um resultado do ascos e ela está na menopausa. O que a gente vai fazer? Tem que ver se foi feito a coleta após ela ter feito o preparo com o uso do creme de hormônio. Se caso não foi feito esse preparo, precisa repetir esse exame
fazendo o preparo adequado e a gente faz uma pesquisa de HPV. Agora, essa mulher, ela não está na menopausa e ela veio com esse resultado do ascos. Então, o que a gente vai fazer é fazer essa pesquisa do HPV para ver se tem chance disso ser alguma lesão. E daí, dando positivo, a gente faz essa colposcopia para ver se a gente enxerga e identifica alguma lesão. Basicamente é isso. E daí, a partir desses novos resultados da colposcopia, e que quando aparece alguma lesão na colposcopia a gente faz a biópsia, é que vai ser feito o tratamento. Então, se for na biópsia aparecer que é uma lesão de baixo grau, a gente vai fazer o acompanhamento para isso. Tem uma live que eu falo só sobre LSIL, que é a lesão de baixo grau. Então, quem quiser assistir, ela tá tanto no Instagram quanto no YouTube. Se vier um resultado de lesão de alto grau, um NIC2, um NIC3, a gente vai fazer um tratamento para isso. Também tem uma live que eu falo só sobre HSIL, HSIL, que é lesão de alto grau. Ela tá tanto no Instagram quanto no YouTube, para quem quiser assistir. Então, a conduta, o tratamento, vai depender o que der no resultado da biópsia, basicamente. Meu Papa Nicolau está vindo com ascos, desde que descobriu o HPV de alto risco. Por que dessa alteração? Então, aqui, se a pessoa está com um resultado do ascos e tem uma pesquisa de HPV de alto risco, tem que fazer colposcopia, porque tem uma chance considerável de realmente ter alguma lesão ali que precise ser biopsiada e, dependendo do resultado, fazer tratamento, tá? Então, esse resultado indica que tem uma célula que não está normal e como tem uma pesquisa de HPV positiva, tem um motivo. Existem os HPVs de baixo risco e os HPVs de alto risco. O que é isso? Como existem mais de 100 tipos de HPV, a gente divide eles em HPVs de baixo risco, que são os que estão mais relacionados às verrugas genitais, e HPV de alto risco, que são os que estão relacionados com lesões que podem evoluir para câncer e para câncer. Ter um HPV de alto risco positivo não significa que a pessoa vai ter câncer, mas significa que ela tem um risco maior do que a população em geral de ter alguma lesão. Próxima pergunta. Quero saber mais sobre lesão intraepitelial de alto grau e se isso é considerado um câncer. Então, tem uma live que eu fiz só sobre isso, que é a live HSIL, que eu explico justamente sobre lesão intraepitelial de alto grau. Ela não é um câncer, é uma lesão que pode evoluir para câncer. Essa live também está no YouTube e está no Instagram. O que significa ascos? Já respondi. Depois de 6 meses, o preventivo e a colposcopia estão normais. Posso ficar tranquila? Então, repetiu o exame em 6 meses, deu normal, tem que repetir novamente dali 6 meses. Se der normal de novo, daí sim pode ficar tranquila e voltar para a rotina habitual, tá? Então, não basta uma repetição em 6 meses, tem que repetir em 6 e em 12 meses depois do diagnóstico de ascos. Vamos ver aqui. Perguntas que estão passando. Vamos puxar aqui agora. Como melhorar a imunidade pós-conização? Após conização, qual o tratamento? Então, também tem uma live que eu fiz só sobre isso, que é a CAF, cirurgia de alta frequência, mas vou resumir aqui. Coisas que ajudam a melhorar a imunidade: fazer vacina do HPV, dormir 7 a 8 horas por dia, não fumar, diminuir níveis de estresse, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável e fazer investigação do parceiro, tá? Porque se o parceiro tiver com alguma lesão, a mesma mulher tendo sido tratada, ela pode se recontaminar com esse HPV e vir a desenvolver novas lesões. Falando sobre as mulheres que têm alguma situação de imunossupressão, aproveitando essa pergunta. Então, mulheres que têm HIV ou que são transplantadas renais
ou que tem fazem uso crônico de corticoide, ela tem uma chance maior desse asco ser realmente alguma lesão. Então, essas mulheres, quando tem um resultado de ascos, elas já têm que ser imediatamente encaminhadas para fazer a colposcopia, devido a imunossupressão, então essa queda de imunidade, ser um fator de risco para desenvolver lesões, certo? Deixa eu ver aqui se passou mais alguma dúvida. Então, era isso que eu queria falar sobre ascos. Essa live vai ficar salva. Para quem quiser tirar mais alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou respondendo. Quero agradecer para quem entrou e quem participou aqui da live e para quem mandou pergunta. Muito obrigada!